Girafas. Hoje falaremos sobre este incrível animal, a girafa. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem publicados. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo. Então vamos lá! A girafa. O termo girafa, do árabe zarafa, pelo italiano girafa, é a designação dada a mamíferos artiodátilos, ruminantes, do gênero girafa, da família dos girafídeos, no qual constam 4 espécies. Até 2016 considerava-se uma única espécie, a girafa camelopardalis, ou camelo leopardo, como eram chamadas pelos romanos quando elas existiam no norte da África, pois acreditava-se que vinham de uma mistura de uma fêmea camelo com um macho leopardo. As girafas são os únicos membros de seu gênero e, juntas com os okapis, formam a família Giraffidae. Atualmente estão listadas 4 espécies de girafa existentes e 9 já extintas, diferenciadas também pela distribuição geográfica e pelo padrão das manchas. Essas várias subespécies de girafas agora habitam as terras secas ao sul do Saara. As girafas se distribuem em 2 grupos: girafa do norte, que são tricones, isto é, com um cono nasal interocular e 2 frontoparietais, apresentando pelagem predominantemente reticulada, e girafa do sul, sem cono nasal e a pelagem tem predominantemente malhas irregulares. Os machos chegam a 5 metros de altura e com suas línguas preenseis que alcançam até 50 centímetros são capazes de pegar as folhas de acácias, por entre pontiagudos espinhos nos altos dos galhos, que são sua principal fonte de alimentação. Elas são capazes de comer as folhas das árvores até 6 metros de altura. Para poderem pastar, têm de afastar uma da outra as pernas dianteiras. Devido ao baixo teor nutritivo das folhas, as girafas precisam comer grandes quantidades e passam quase 20 horas por dia comendo. O comprimento do corpo pode ultrapassar os 2,25 metros e ainda possui uma cauda com 80 centímetros de comprimento, não contando com o pincel final. O seu peso pode ultrapassar os 500 kg. Apesar do seu tamanho, a girafa pode atingir a velocidade de 56 km por hora, suficiente para fugir de seus predadores. As girafas, como todos os mamíferos, possuem 7 vértebras cervicais. Os seus pescoços, entretanto, são os maiores dos animais atuais, pelo que é pouco flexível. Por causa de seu pescoço comprido e rígido, seu sistema vascular possui a fama de ser o responsável pela maior pressão sanguínea do reino animal. O coração tem 2 orifícios, um que bombeia sangue para o pulmão e membros e outro que alimenta o cérebro com o líquido vermelho. Este último é fino, visto que os músculos são maiores, assim a força necessária para o bombeamento não é tão grande como se imagina. No entanto, quando a girafa tem de beber água, a pressão sanguínea da cabeça aumenta muito e só não a mata devido a 2 particularidades excepcionais. Próximo ao cérebro, existe uma rede de vasos capilares que se ramificam em inúmeras veias menores dentro do crânio do animal. Eles servem para amortecer e distribuir essa sobrecarga de sangue jorrada pelo coração quando a girafa está com o pescoço abaixado. Além disso, uma veia grossa repleta de válvulas que retorna ao coração recebe parte do sangue bombeado. Quando o sangue pressiona demasiadamente os vasos da cabeça da girafa, ele é desviado para essa veia repleta de válvulas que se fecham com a passada do sangue. A veia alivia a pressão da cabeça e não deixa que o animal morra cada vez que deseja matar a sede. Ambos os sexos possuem 2 a 4 cornos curtos e recobertos por pele. O pelo da girafa é fulvo, amarelo tostado, alourado ou rosado, com grandes manchas de cor amarronzada, exceto no ventre, onde o pelo é branco. As manchas pardas possuem um padrão único para cada indivíduo e o auxilia a se mimetizar por entre as sombras das árvores onde habita. Essas manchas também concentram, debaixo da pele, vasos sanguíneos e são responsáveis pela manutenção da temperatura corporal adequada das girafas.
Elas possuem pernas longas, sendo as dianteiras mais altas que as traseiras, e número reduzido de costelas. O tempo de vida de uma girafa é de aproximadamente 15 a 20 anos. O couro das pernas é mais rijo comprime mais os membros da girafa do que no restante do corpo. Isso permite que o sangue não se espalhe pelo tecido e músculos das patas, fazendo-o retornar ao coração. Caso isso não acontecesse, as pernas da girafa acumulariam muito sangue por serem longas demais e acabaria matando o animal. Leões, hienas e leopardos são predadores dos filhotes de girafas, mas os adultos possuem porte e velocidade suficientes para limitar o número de predadores. As girafas quase não emitem sons. A gestação dura 420 a 450 dias, nascendo só uma cria de cada vez com uma altura que oscila entre 1,5 e 1,7 metros. Seus chifres nascem soltos no crânio para que não machuquem a mãe durante sua saída do útero. Os chifres se fundem com o osso durante a infância e adolescência. É um animal gregário constituindo rebanhos ou bandos pouco numerosos, andando rapidamente, a passo travado e associando seus antílopes e avestruzes nas savanas africanas ao sul do Saara. As girafas dormem aproximadamente 2 horas por dia, um pouco de cada vez. Elas dormem em pé e, apenas em ocasiões muito especiais, quando se sente completamente segura, se deita no chão para descansar. A girafa só se deita se estiver segura, pois, caso um predador se aproxime, ela demora muito tempo para se levantar devido a seu tamanho. Em seu primeiro ano de vida, sobretudo nos primeiros 5 meses, entre 50% e 70% dos filhotes de girafa são presas de predadores como leões, hienas, leopardos, cachorros selvagens ou crocodilos. Em 30 anos o número de girafas reduziu 40% de 157 mil para 97 mil, estando agora na categoria de vulnerável, segundo o UC. As razões são várias, tal como o crescimento da população em África, que faz com que o habitat dos animais seja ameaçado, a transformação das terras selvagens em terras agrícolas e a desflorestação. Também as guerras civis estão a contribuir para a diminuição destes animais. A caça ilegal é outra das razões apontadas para a presente situação. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando um vídeo novo for publicado.